Olá, queridos e queridas, amados e amadas do coração de Deus. Que a graça e a paz vos sejam multiplicadas nessa nova manhã que Ele nos deu. Amém? A salvação é demasiado cara para mim. O texto de hoje está em Marcos, capítulo 10, do 17 ao 27. Vamos ao texto de hoje. Está no Evangelho de Marcos. Amém? Marcos diz que, pondo-se Jesus a caminho, correu um homem ao seu encontro, ajoelhando-se, perguntou-lhe: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: Por que me chamas de bom? Ninguém é bom senão um, que é Deus. Sabes os mandamentos: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não defraudarás ninguém, honra teu pai e tua mãe. Então ele respondeu: Mestre, tudo isso tenho observado desde a minha juventude. E Jesus, fitando, o amou e disse: Só uma coisa te falta. Vai, vende tudo o que tens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Então, vem e segue-me. Ele, porém, contrariado com essas palavras, retirou-se triste, porque era dono de muitas propriedades. Então Jesus, olhando ao redor, disse aos seus discípulos: Quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riqueza. Os discípulos estranharam essas palavras, mas Jesus insistiu em dizer-lhe: Filhos, quão difícil é para os que confiam nas riquezas entrar no reino de Deus. Ele não quis dizer que o rico não entra, mas é difícil aqueles que confiam em riquezas. Sabe, ele diz que é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. E eles ficaram sobremodo maravilhados, dizendo entre si: Então, quem pode ser salvo? Jesus, porém, fitando neles o olhar, disse: Para os homens é impossível, contudo, não para Deus. Porque para Deus tudo é possível. Sabe, lembrando aqui do camelo e de alguns anúncios que a gente vê na televisão. Se a gente procurar informações sobre a forma de emagrecer, nós vamos encontrar tantos anúncios desse gênero. 25 quilos a menos e sem dieta. O prazer de comer sem acrescentar quilos a mais. Eu já vi um anúncio que afirmava: Eu perdi todos os meus quilos. Pobre senhora. No Evangelho fala-se de um animal demasiado grande que se esforça para passar por um buraco demasiado estreito para ele. Este relato diz que um homem rico correu para Jesus e pôs-se de joelho diante dele, dizendo: Bom mestre, o que farei para herdar a vida eterna? Jesus respondeu-lhe que é difícil entrar no reino de Deus e que é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Sabe, esse fundo de uma agulha ali em Jerusalém, Jesus estava se referindo os portais de Jerusalém, onde no final da tarde os beduínos traziam seus camelos para guardarem, e ali naquele horário da tarde já as areias do deserto eram sopradas pelos ventos, de tal maneira que os portais ficavam apertados para que os camelos entrassem. E era difícil os camelos entrarem, eles tinham que serem forçados a se ajoelharem para poder passar naqueles portais. E aqueles portais chamavam-se agulhas, sabe? Então, por isso Jesus disse:
que é difícil entrar no reino de Deus e que era mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha, sabe? Os discípulos de Jesus questionaram, nesse caso, quem pode ser salvo? Jesus olhou e os afirmou e disse que era para os homens é impossível, mas para Deus não, porque para Deus tudo é possível. Este homem rico perdeu todas as ilusões, nenhuma boa obra lhe pôde permitir pagar o preço para entrar no reino de Deus. Quer dizer, a vida eterna, para herdar a vida eterna. Também é impossível tentar passar um camelo pelo fundo de uma agulha, se ela não estiver totalmente aberta, limpa, né? Nesse caso, a agulha dos portal, referente ao portal lá de Jerusalém. Mesmo depois de uma dieta rigorosa, difícil, para ser salvo é necessário um milagre da graça de Deus, sabe? E isso é tão verdadeiro para os ricos como para os pobres. A nossa salvação tem um preço tão elevado que só a morte de Jesus na cruz a pôde conceder a todos nós. Portanto, receba a graça de Deus nessa manhã. Se você ainda não fez, é pela fé que somos salvos em Cristo Jesus. Amém?